A bondade, a misericórdia, a graça de Deus nos dá a oportunidade, estamos de volta apresentando mais um programa Fé Perfeita. Amigo telespectador, é nossa alegria, nossa satisfação em compartilhar com você as verdades que estão contidas na Bíblia e que foram reveladas através do ministério de um profeta que Deus enviou para nós em nossa geração. Eu sei que quando falamos em profeta, este é um ponto de difícil compreensão. Qual é a necessidade de um profeta para os nossos dias quando temos tantos doutores, tantos teólogos, tantos seminários e tanta religião? Esta é a grande diferença. Pastores, doutores e teólogos, padres, papa e assim sucessivamente, são meramente limitados, são homens que não têm a mesma constituição, a mesma formação de um profeta. Um profeta, ele nasce profeta. Um profeta é um vidente. Um profeta é um que o seu subconsciente está tão próximo do seu consciente que ele é capaz de captar a mente do eterno Deus. Isto é uma coisa completamente diferente de aventurar uma interpretação nas Escrituras. A razão pela qual temos tantas religiões e tantos absurdos e tantos desmandos teológicos é exatamente em função da falta, da ausência do assim diz o Senhor. Isto é, deve ter um profeta com a palavra do Senhor para o tempo. E isto é o que faz a diferença. Mas a presença de um profeta sempre incomodou, porque Deus nunca envia um profeta quando as coisas estão bem, mas é normalmente quando a igreja está distanciada do padrão, quando a igreja está fora de ordem, quando o pecado entra na estrutura da igreja, é que Deus envia um profeta. E ele vem com uma palavra cortante, ele não vem congratular-se com a condição da sociedade, congratular-se com a religião, com a liderança, com o sacerdócio. Ele vem trazendo uma mensagem diretamente de Deus. E quando nós dizemos que Deus enviou um profeta, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para receber. Baseado em dois pontos distintos. Primeiro, São Mateus 24, 24, Jesus nos adverte da presença de muitos falsos profetas que se levantariam. Só que ninguém deve esquecer que para ter falso, primeiro tem que haver um verdadeiro. Você nunca saberia diferenciar uma nota falsa de R$100 se o Banco Central primeiro não tivesse expedido uma nota verdadeira de R$100. Então você nunca poderá entender o que é o ministério de um falso profeta sem que você tenha conhecimento do que é o ministério de um profeta. Um profeta é a boca de Deus na terra. E um profeta verdadeiro, ele não atrai a atenção do povo para si. Ele leva o povo de volta a um companheirismo com Deus. Por exemplo, nós entendemos que o apóstolo São Pedro profetizou no capítulo 3 que convinha que os céus contivesse até o tempo da restauração de todas as coisas. Pedro sabia que antes do retorno de Jesus, o próprio Jesus havia dito que era necessário Elias vir primeiro para restaurar todas as coisas.
Vejam bem, amigo telespectador, quando nós falamos em restauração, obviamente estamos falando de trazer a um estado anterior, a um estado original, a alguma coisa que foi degradada. Isto é o restaurar. Mas você nunca terá uma restauração sem um restaurador. Por isso, Elias virá para restaurar. Então, ele seria o restaurador daquilo que havia sido desgastado, deturpado, empobrecido e assim sucessivamente. Quando falamos em salvação, precisamos de um salvador. Quando falamos em restauração, precisamos de um restaurador. E se a igreja se apostatou e precisa de uma restauração, obviamente, isto não será feito senão através de um restaurador. Muitas pessoas concordam com as coisas que eu estou ensinando. Batismo, unicidade, unidade de Deus, semente da serpente. Mas quando chega no profeta, eles engasgam e dizem, eu não concordo com a conduta, com a ordem. Tudo eles concordam com as explicações que eu estou dando da Bíblia. Mas quero falar aqui publicamente, nenhuma das coisas que eu estou te ensinando partiram de mim, mas isto me foi revelado através do ministério de um profeta. Então, para você concordar comigo, automaticamente com a Bíblia, você está concordando com aquilo que o profeta mensageiro para esta geração trouxe para nós. E isto é porque eu venho aqui com muita satisfação dizer que aquilo que estou anunciando nada mais é do que a mensagem de um profeta que veio restaurar aquilo que havia sido desorganizado.